De volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família para todo o Brasil e, como disse, a América do Sul. 1h11, vamos ao vivo a Piracá, interior de São Paulo, conversar com meu querido amigo, irmão, o empresário Luiz Camargo. Boa tarde, Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a toda a equipe de produção. Boa tarde a todos que nos assistem agora, nesse momento. É com prazer que estamos novamente aqui falando dos assuntos do cotidiano, com a voz do povo para o povo. É isso mesmo. E a nossa produção separou algumas notícias que estão na ordem do dia. Vamos com a primeira na tela. Centro de detenção desconfia de mulher menstruada. Abre aspas. Tem o celular em você. Fecha aspas. Uma mãe de 2 meninas chegou cedo para visitar o companheiro preso no Centro de Detenção Provisória de Mauá, no Grande ABC. Depois de passar pelo scanner e detector de metais, ela precisou tirar a roupa e o absorvente para mostrar que estava menstruada, mas ainda assim foi acusada de esconder um telefone na vagina. E aí, Luiz, como que você vê essa notícia? É degradante esse tipo de notícia. A que ponto as pessoas se submetem para trabalhar a favor do crime organizado? Não tem como entender que a pessoa tome uma atitude nesse sentido. É muito mais fácil ser transparente. Agora, de uma vez por todas, a justiça também vai na contramão das coisas. O camarada está preso, pagando um crime, ele não tem que ter visita íntima. Está fora do contexto. Porque se ele quer uma vida social boa, ele não tem que praticar crimes. Uma vez cerceada a liberdade, por que tem que receber visitas? Essa facilidade só fomenta mais o crime, só fomenta. Porque as grandes organizações se valem dessas pessoas para mandar recado para dentro da cadeia e trazer recado para o tráfico de entorpecente, para celulares, armas e outras coisas que a gente não sabe. Então, está na hora de a justiça rever tudo isso aí. Entendeu? Não tem liberdade, está preso, condenado, ponto, não tem que ter visita. Paga a pena dele. A hora que pagar, ele sai e vai viver de novo, se é possível ressocializar. Agora, caso contrário, nós vamos sempre ficar enxugando o gelo com essa história. Que todos os dias a administração penitenciária pega um problema desse tipo. Ou é droga, ou é celular, ou qualquer outro, ou armas, sempre tem um delito as visitas cometendo a visitar os presos. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Nestlé compra colágeno de gado criado em áreas desmatadas no Brasil. Uma investigação conduzida em parceria por o Joio e o Trigo com The Beer Journalism, o jornal britânico The Guardian e também britânica rede Televisa, revela que dezenas de milhares de cabeças de gado criadas em fazendas envolvidas em desmatamento da Amazônia e do Cerrado foram abatidas em grandes frigoríficos ligados à cadeia internacional de colágeno. E aí, Luiz? Isso só mostra o porquê que o governo brasileiro não tem interesse em combater o desmatamento na Amazônia. Agora, vindo lá de fora, as investigações começam a aparecer a verdade. As grandes corporações que têm interesse em tudo que a Amazônia produz, na área da Amazônia, o que acontece? E agora a Nestlé vai falar o quê? A maior companhia do mundo no segmento dela. Está mais que na hora no posicionamento. E eu acho que tem que haver uma cobrança a nível global de tudo isso que acontece. Você está degradando o meio ambiente do Brasil, criando uma ruptura do ecossistema em nome do quê? Do lucro da Nestlé? Está errado. E o governo brasileiro fecha os olhos disso tudo. A fiscalização no Brasil, do IBAMA e dos outros órgãos, fecha os olhos por quê? Com certeza alguém está recebendo para não fazer o seu trabalho, que é fiscalizar. E agora começa a aparecer os reais motivos de não haver uma fiscalização séria e honesta da Amazônia.
0 operadora 11 98384 1466. Vai fazendo sua pergunta, daqui a pouquinho o Luiz Camargo responde. Vamos a mais uma notícia na tela. Lei europeia irrita Big Tears e passa a inspirar PL da fake news no Brasil. Em debate há quase 3 anos na Câmara, o projeto de lei da fake news que busca combater a desinformação ainda está longe de ser consenso entre os parlamentares, mas tem sido encarada pelo Legislativo e o governo Lula como uma ferramenta potencial para regular redes sociais e punir Big Tears. E aí, como que você vê essa punição, essa possível punição e esse possível, melhor dizendo, combate às fake news, Luiz? Eu não falo em punição, mas eu falo em regulamentar as redes sociais. Já passou da hora do Congresso brasileiro criar as leis específicas voltadas às mídias sociais. Hoje é terra de ninguém. Todo mundo fala o que quer, pessoas sendo achacadas pelas mídias sociais, pessoas sofrendo bullying pelas mídias sociais, pessoas tirando a sua própria vida, porque não tem um nível para absorver o que a rede social publica, o que é colocado lá, o que é divulgado. E nada acontece com as pessoas que estão por trás das fake news. É o tempo todo as fake news sendo rodadas. Isso aqui. A rede social foi usada para aqueles baderneiros invadir Brasília, destruir o patrimônio brasileiro. E vai acontecer o quê com os grandes gestores das mídias sociais? Nada. Ninguém. É Telegram, é Instagram, é Facebook, é Google. Não vai acontecer nada. Porque também o nosso Congresso não tem transparência no que faz. Parece que trabalha contra, trabalha para não regulamentar a mídia social. E passou na hora, mais que da hora de fazer isso aí. Já é uma questão de Ministério Público, do Poder Judiciário, já exigir uma regulamentação das mídias do Brasil. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Meninas do skate se organizam, lutam contra assédio e buscam mais espaço. Na última segunda-feira, dia 27 de fevereiro, na pista pública de skate de São Caetano do Sul, São Paulo, um grupo de 40 skatistas femininas passou por momentos constrangedores quando um menino forçou a entrada da seção exclusiva delas e começou a assediar as participantes. Em depoimento muito claro em seu perfil no Instagram, a cirurgiã dentista, surfista e skatista Maria Carolina Fornazari, a Cakes, de 36 anos, desabafou sobre o ocorrido durante o projeto Segunda das Meninas, que gerou reação, apoio e comentários de gente de peso, como a campeã mundial de skate Karen Joss, do surfista lendário Phil Heisman e até da filha da ministra Ana Moser. Todos se solidarizaram com a causa. E aí, Luiz, como que você vê essa atitude de pessoas públicas também apoiando essas meninas e, de modo geral, a que se manifestou? Primeiro, eu sou solidário a Cakes, que divulgou isto. Ela não pode ficar calada, ela tem que realmente falar o que acontece. O assédio não pode ser admitido mais em momento algum. Muito bacana esse projeto, Segunda das Minas de São Caetano. Já tinha ouvido falar e espero que agora as autoridades, a GCM de São Caetano, tome uma atitude. O mínimo que tem que fazer é dar proteção. Ninguém tem que ser assediado. E esse moço, esse rapaz que assediou, que também responda pelos seus atos. Agora, Cakes, não se cale, divulgue, leva para as mídias que todo mundo está contra o assédio. Não é possível mais a gente viver na atualidade com esse tipo de atitude, seja de quem for. 0 operadora 11 98384 1466. Faça sua pergunta para o Luiz, já já ele responde. Vamos a mais uma notícia na tela. Motoboy ferido em briga de torcedores
de Flamengo e Vasco segue em estado grave. Banalizaram a vida do ser humano, diz mãe. O motoboy Carlos Henrique Silva Ferreira, de 34 anos, segue internado em estado grave no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro do Rio. Ele é um dos 8 feridos após brigas generalizadas entre torcedores do Vasco e do Flamengo nos arredores do estádio do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro, no último domingo ontem, dia 5. A confusão começou antes do clássico ser realizado pelo Campeonato Carioca. E aí, Luiz, como que você vê essas brigas que terminam sendo generalizadas muitas vezes em várias partidas de futebol? Nesse sentido, a gente tem que dar os parabéns ao Ministério Público de São Paulo, que determina a torcida única nos clássicos. E eu acho que o Rio de Janeiro tem que seguir o mesmo exemplo. Não são torcedores que brigam, são os vândalos. Aquelas pessoas que não respeitam o direito de ir e vir das outras pessoas. Famílias, crianças, casais não podem ir mais no estádio, porque esses baderneiros vão para lá para brigar. Então tem que ser torcida única. E, infelizmente, não tem o que fazer. As pessoas estão muito além da conta, achando que pode sair se degladiando pelas ruas. Qual o sentimento de querer brigar com uma pessoa só porque ela está com uma camisa ao contrário do meu time, no time adversário ao meu? A que ponto estamos chegando? Então as autoridades têm que resolver isso. Isso é uma barbárie instalada. Hoje o rapaz está ferido, já houve mortes. E as consequências são mais graves ainda. Já houve emboscadas. Então está mais que na hora de resolver a nível Brasil. Olha o exemplo de São Paulo. Resolveu-se muitas coisas aqui, ó. Porque a polícia militar é bem ostensiva quando tem jogo e somente uma torcida pode ir. As pessoas não sabem conviver em harmonia, então alguém tem que ficar sem ir. Tem que ter seu direito cerceado. Então, mais que na hora, antes que haja mais mortes ainda do Ministério Público, de todos os estados do Brasil, resolver essa situação. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela. Após dizer que pediria explicações, Lula se reúne com o ministro Juscelino Filho nesta segunda-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, se reúne nesta segunda-feira, hoje, dia 6, com o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, do Partido União. Na pauta estarão as denúncias de que Filho teria viajado com dinheiro público para resolver questões pessoais em São Paulo em janeiro. O caso foi inicialmente revelado em reportagens do jornal O Estado de São Paulo. De acordo com o Estadão, Juscelino foi para São Paulo com dinheiro do governo, mas cumpriu a agenda que era predominantemente de assuntos pessoais. E aí, Luiz, como que você vê também essa possível utilização do dinheiro público para assuntos pessoais? O presidente ele tem um problema, porque se ele for realmente fazer o dever de casa, que é avaliar o que esse ministro fez, o restante da equipe ministerial dele também faz. Ele vai ter que trocar meio mundo. Meia equipe vai ter que trocar. Porque as pessoas estão lá, estão exercendo a função pública, estão tendo um salário muito bom, muito além daquilo que o cidadão brasileiro ganha, e não faz a sua parte. Usufrui do dinheiro público para suas atividades pessoais, suas negociações pessoais. É o tempo todo acontecendo isso. Então, o presidente tem um problema para resolver. Ele quer transparência e alguns órgãos estão de olho em tudo que acontece lá. Espero que ele venha a público e diga realmente qual foi a atitude desse ministro, qual vai ser, se ele vai ressarcir a União pelo que usou indevidamente, que já está provado que ele usou. E outra coisa, esse ministro também, nem os bens pessoais, ele fez a declaração correta antes de assumir o cargo. Então ele já vem criando problemas e embaraços para o presidente. Mais que na hora de começar já a lavar a roupa no começo, não deixar ela para frente. 0 operadora 11 98384 1466. Vamos a mais uma notícia na tela.
Vereadora encontrada morta ao lado de namorado ajudava a montar órgão em defesa da mulher em Juazeiro do Norte, no Ceará. A vereadora Iane Breda, encontrada morta ao lado do namorado Rickson Pinto, estava trabalhando na criação da Procuradoria da Mulher em Juazeiro do Norte, no Ceará. O órgão auxiliaria na denúncia de crimes contra as mulheres, além de acompanhar projetos que visem a promoção da igualdade de gênero. A principal suspeita da polícia é que Iane tenha sido vítima de assassinato por Rickson, que se suicidou logo depois. Os corpos foram encontrados no último dia 3, na casa onde os dois moravam. E aí, Luiz, como que você vê essa notícia pesada? Mais uma tragédia. Tudo indica se tratar de feminicídio. Muito triste. Nossos sentimentos da família toda. Uma moça jovem, médica, que jurou defender, salvar vidas e perde a vida de uma forma na mão de mais um calhorda, covarde, que não tem coragem de se assumir. Estava vivendo às custas dessa moça. Além de morar com ela, ela pagava as contas dele. E ele comete mais um feminicídio dessa forma. Ah, se matou? É a pior maneira. É a arma que os covardes têm em tirar a própria vida para não assumir os seus erros. Então, muito a lamentar, uma moça jovem, competente no que fazia, um futuro brilhante pela frente. Nossos sentimentos a toda a família e que a justiça realmente esclareça tudo o que aconteceu lá e mostre ao público, que sirva de exemplo para outras moças não perderem a vida em situações semelhantes. 0 operadora 11 983 84 14 66. Vamos a mais uma notícia na tela. Ciclone extratropical provoca alagamentos, chuva volumosa e internações em Santa Catarina. O ciclone extratropical, que influencia o tempo em Santa Catarina, provocou chuva volumosa e causou estragos no fim de semana em Uruçanga, no sul. O rio que corta a cidade transbordou, provocou alagamento e deixou uma família ilhada na madrugada desta segunda-feira, dia 6. Rodovias federais e estaduais também foram interditadas por consequência de quedas de barreira. Luiz, e a natureza realmente se revoltando? Sem dúvida. A natureza está dando um recado. E aqui vai a minha solidariedade aos meus conterrâneos. Quem é de lá sabe que esses eventos sempre acontecem no nosso estado. Então, graças a Deus não perdeu-se nenhuma vida, mas o prejuízo é enorme. Não foi só em Uruçanga, como todo o sul do estado lá foi atingido por fortes ventos e chuvas, tempestades fortíssimas. Então é a natureza dando o recado o tempo todo. Aí você, no começo do programa, vê lá desmatamento na Amazônia. É o reflexo disso tudo. Você tira de um lado, ela cobra do outro. E assim vai. É as chuvas aqui em São Sebastião, que perdemos centenas de vidas ali, e sempre por ação do homem na natureza. Vamos fazer a nossa parte. Ainda dá tempo. Só que não pode esperar mais, tem que ser agora. Não é daqui a pouco, é agora. Vamos cuidar do meio ambiente. É o mínimo que tem que fazer. E cuidar do meio ambiente, você não precisa plantar uma árvore, isso aqui. Basta não jogar lixo na rua, ou nos rios, ou nos córregos. Não jogar entulho. Você já está fazendo a sua parte. Se cada um fizer a sua parte, no final vai dar um grande resultado. Mas se não começar por alguém, é difícil. Não adianta só cobrar das autoridades. Nós, como cidadão, temos que fazer a nossa parte. E aí está o resultado. Estamos degradando o meio ambiente e a natureza está nos cobrando dessa forma aí. 0 operadora 11 983 84 14 66. Vamos a mais uma notícia na tela. Acabou? Acabou. Tem perguntas para o Luiz? Ok. Luiz, você responde as perguntas na quarta-feira, ok? Quero agradecer demais a sua presença no nosso programa, sempre aqui com uma linguagem do povo, para o povo. Você que quer
realmente conversar com o Luiz, pode falar com ele através do instagram.com/luiscamargo_oficial. Luiz Camargo _oficial. Ali sempre tem picotes de falas do Luiz. Você pode, inclusive, colocar o seu ponto de vista. Nos vemos na quarta-feira, não é isso, Luiz? Fábio, uma grande semana para você, a todo o pessoal da produção. Então, se nos assistiram agora, foi um prazer estar aqui mais uma vez falando dos assuntos do cotidiano, com a voz do povo ao povo. Se cuidem, tomem a vacina, fiquem com Deus e até a quarta-feira que vem. Até. Luiz Camargo, sempre com os assuntos do cotidiano. 1h31, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem o Dr. Luciano Pérez falando sobre as novas regras do Imposto de Renda 2023. Até já.